normal, né? Dizem alguns, no caso a gente. Olá pessoal, boa noite. Estamos aí para mais um pós-jogo aí. Fluminense 1, Flamengo 2, rodada do Campeonato Brasileiro, né? Nosso time vem de uma sequência aí direta da Libertadores, né? Eu já começo pedindo desculpa para vocês, eu não consegui fazer o pós-jogo do jogo contra o Cusco, né? O Flamengo ganhou na altitude 2-0, graças a Deus. Eu temia muito por esse jogo, porque a gente conhece o nosso time jogando na altitude, a gente não tem boas experiências com isso, na verdade, mas o Flamengo conseguiu se superar, conseguiu se organizar muito bem, fazer um bom planejamento para aguentar os 90 minutos na altitude, né? E aí ganhamos de 2-0, ótimo, maravilhoso. E assim, gente, e sobre o jogo de hoje, o Flamengo entrou com uma escalação mista, né? Porque teve alguns jogadores que não puderam jogar, o Pulgar tá fora, o Cebolinha tá machucado, o Jorginho não poderia jogar, assim, acho que ele sentiu no outro jogo lá, no último jogo. E a equipe tinha algumas modificações, né? E o Flamengo começou muito bem, cara. Muito bem o jogo, assim, sabe? Indo pra cima, marcando, se dedicando, com vontade, sabe? Eu até me surpreendi, cara, porque tinha todo um contexto também da semana, né? O que aconteceu, que o Flamengo sofreu um atraso no seu voo e pediu, no caso, a CBF ou ao Fluminense para mudar a partida, que seria ontem, que seria sábado. E aí a CBF perguntou ao Fluminense, o Fluminense concordou. E aí mudaram o jogo para hoje, né? 6 horas da tarde. Os torcedores do Fluminense ficavam extremamente furiosos. Eu não sei bem porquê, né? Eles falaram que iria atrapalhar o planejamento do time para o jogo da Libertadores deles, que é quarta-feira no Maracanã, e o nosso é quinta, mas enfim. Aí isso aí é parte deles. Vamos lá falar da gente. E a gente jogou muito no primeiro tempo, cara, com o Pedro fazendo um golaço, hein? Que golaço do Pedro, né? Se tornou aí o maior artilheiro, fazendo 2 gols hoje, né? Se tornou o maior artilheiro do século no Maracanã. 163 gols, hein? E tem gente que queria que esse cara fosse embora. É surreal. Eu dou risada da cara de uns caras que queriam isso. Mas enfim. E aí mesmo depois do gol, o Flamengo se dedicando ali, sabe? Gostei muito do que eu vi no primeiro tempo, né? O Flamengo tá assim, eu vejo um bom caminho com o Leonardo Jardim, sabe? Ele tá começando a fazer esse Flamengo se soltar mesmo, sabe? Muita marcação, muito toque rápido, muita transição rápida, que é uma coisa que eu sempre pedi no Flamengo, porque o Flamengo tem jogadores para isso, né? Só que assim, gente, cara, a gente ganhando de 1-0, o Pedro raspa uma bola certinha pro Gonzalo Plata, e aí Plata e gol, vocês sabem como é, não consegue de jeito nenhum. É impressionante como não vai, ele só presta para correr. É assim, o Plata corre, ou ele chuta no gol, ou ele demora um século para tocar para alguém, né? Um século para tocar, né? E assim, era pro Flamengo ter feito uns 3 gols assim no primeiro tempo. Uns 3, o Fluminense não achava marcação, não achou nada no primeiro tempo do jogo de hoje. E assim, e o Flamengo perdendo muitos gols, né? Perdeu alguns gols absurdos, né? O Fábio foi, falando rapidinho sobre o primeiro gol, o Fábio foi fazer uma saída de bola, a bola ia para lateral, aí acho que foi a Arrascaeta que tocou pro Pedro, que dominou com a coxa e meteu lá um chutaço lá pro gol lá,
que o Fábio estava adiantadaço, né? E aí o Pedro tem muita visão e muito recurso, cara. É um cara assim que não tem outro no Brasil como ele, que tem os recursos que ele tem. A única coisa que ele não tem é velocidade, só. O resto, cara, gente, se ele tivesse a velocidade do Plata, por exemplo, do Plata, do Cebolinha, a forma física mesmo, se ele tivesse, cara, ele tava na Copa do Mundo. Mas enfim, nem tudo são flores, né? Mas tá ótimo do jeito que tá. Esse cara precisa renovar. O Flamengo precisa renovar com esse cara. Não tem conversa. O Pedro precisa e merece uma renovação de contrato. Boa. Seja boa para ele, pro clube também, obviamente, mas precisa, né? E assim, gente, E o primeiro tempo foi espetacular. O Flamengo com chutes a gol, defesas do Fábio, chutes na trave também, né? E aí, acabou o primeiro tempo e agora vamos pro segundo tempo. Quando eu vi que o Flamengo jogou uma enormidade no primeiro tempo, tirou o Fluminense do jogo com a marcação, aí no segundo tempo eu já esperava que fosse diminuir o ritmo, né? Diminuir o ritmo, e aí eu comecei a ficar com medo. Porque o Fluminense tinha que sair pro jogo, né? Eu já conheço bastante o Fluminense para saber que os caras estão já iam vir com uma vontade, com mais vontade pro segundo tempo para contra-atacar o Flamengo. Só que a gente fez um gol, fez outro gol, né? Pedro de novo, 163 gols. O Samuelino cruzou, cruzamento perfeito, cruzamento assim de trivela, de cruzamento, a bola aí, o Pedro de peito, velho, fez o gol, outro golaço assim, absurdo, e aí o Fluminense veio pra dentro, e aí foi quando eu me preocupei, porque eu já sabia que o Flamengo ia baixar suas linhas, ia jogar só no contra-ataque, e o Flamengo jogar só no contra-ataque, nunca deu e jamais dará certo. Dar certo, o que eu quero dizer, é não tomar gol. Que essa postura aí o Fluminense começou a querer jogar a bola, o Flamengo deu a bola pro Fluminense, o Fluminense tem um bom toque de bola, né? Então assim, o Fluminense foi pra dentro e, cara, ficou maquiando ali, tentando até que numa entregada do seu Alexandro, né? Jogou muito no primeiro tempo, muito. Mas teve esse defeito aí que a bola tava sobrando pro Rossi e ele, sem olhar, é impressionante. Um lateral defensor como ele é, não olhar o goleiro, de onde o goleiro tá. Quis adivinhar onde o Rossi tava, tocou lá e aí o Savarino, que fez o gol, né? E aí o Savarino foi e fez o gol. É inacreditável tomar um gol desse. O Fluminense só fez o gol que o Flamengo deu pra ele, né? E aí o Fluminense tentando, o Pedro meteu outra bola na trave, teve um terceiro gol do Pedro, que realmente estava impedido, ele estava na frente, né? E aí saiu o Pedro, entrou o Bruno Henrique, e eu tenho que falar dele, né? Dele, quem eu falo? Ele que em todos os vídeos eu comento dele aqui, você sabe muito bem quem é, né? Ai, quando que a gente vai se livrar desse cara, hein? Carrascal entrou no segundo tempo, e aí você já espera. O Carrascal fez o que se esperava dele, besteira, merda. Por quê? Porque teve 2 contra-ataques, 2 absurdos, que ele fica esperando, aí toca, aí, tipo, ele não toca a bola e vai devagar pra frente, todo mundo correndo absurdamente, e ele ali na marcha lenta, esperando o contato. Será que o contato vai vir? O contato não vem, tá ali andando. Aí toma uma bola dele, cara. Aí é o momento que eu explodo de raiva, que eu xingo até a última geração da família dele, enfim. E aí o jogo se encaminhando pro final do jogo, um jogo bem truncado. Depois que o Flamengo tomou o gol, o Flamengo
começou a tomar conta do jogo novamente. Aí o Leonardo Jardim começou a fazer as modificações, né? Colocou ali colocou o Bruno Henrique, colocou o morto do Carrascal, colocou o Luiz Araújo, tirou o Léo Ortiz, que foi o Léo Ortiz, não, acho que foi o Léo Ortiz que sentiu alguma coisa, né? O Alexandre sentiu alguma coisa também, mas permaneceu no jogo. Entrou o Danilo, né? No lugar dele, que começaram a tocar mais a bola, a não deixar a bola ficar tanto com o Fluminense, que gerou 2 contra-ataques que o Carrascal perdeu. E no finalzinho do jogo, né? Ali o Flamengo tentando segurar o Fluminense para não tomar um contra-ataque de novo. O Carrascal mete uma tesoura no cara e foi expulso. É inacreditável, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar dessas expulsões que está tendo aí. Tem que multar ele também de novo, né? Tem que multar o cara também. Porque assim, é um lance no final do jogo, mas estava próximo à área do Fluminense. Não é um contra-ataque que, por exemplo, você está na linha onde você faz gol. Aí tem um contra-ataque. Por exemplo, o lance do Yuri Alberto lá contra o Palmeiras. Que ele sai, que o jogador tentou pegar e não conseguiu. Se ele pega ali, é expulso, beleza. Porque é um contra-ataque direto para gol. Agora, perto da área do Fluminense, ele vai e mete uma tesoura, dando uma falta perigosa para os caras. Aí é burrice. Tomou vermelho direto e... inacreditável, né? As multas têm que continuar, hein, Flamengo? As multas têm que continuar. O jogador que faz merda no campo. Enfim, aí... E aí, graças a Deus, o juiz acabou o jogo e... mais 3 pontos importantes. O Palmeiras empatou com o Corinthians com 2 jogadores a mais, né? A gente chegou a 20 pontos ali. A gente tem o mesmo número de pontos do Fluminense, só que a gente ultrapassa porque nós temos um jogo a menos contra o Mirassol no Maracanã, tá certo? Então gostei muito da postura do time no primeiro tempo. No segundo tempo a gente fez o segundo gol e começou a recuar. E o Fluminense gostou do jogo, fez um gol que o Flamengo deu e no final não conseguiu fazer outro, e o Flamengo começou a ter chance também. Tá certo? É isso aí, galera. Tem... rapidinho. Sobre o jogo lá contra o Cusco, né? O Flamengo ganhou de 2-0, mas olha, vou falar um negócio pra você, hein? É difícil, cara. A arbitragem não é ruim só no Brasil, não, hein? Não é ruim só no Brasil, porque eu vou falar pra vocês. O Plata, ele foi injustiçado algumas vezes na Libertadores, né? Nós sabemos disso. Como no jogo contra o Estudiantes do Maracanã, ano passado, que ele tomou um vermelho e não fez nem falta nenhuma, né? E aí o que acontece? Foi um absurdo que aconteceu. O VAR não ter expulsado ele, tá? Era realmente que o Plata se expulso, mas o VAR não chamou. Eu não sei qual é qual método que eles estão tomando agora. Porque o Gustavo Gomes na Libertadores deu um rapa no cara lá e também não foi expulso. Claramente para expulsão também também não foi. Não foi expulso lá, não foi expulso cá. Então assim, e o gol que o Cusco fez, eu tô tentando achar aquele impedimento até hoje. Confesso a vocês que eu não consegui achar muito bem não. Mas enfim, né? A gente já foi tão garfado em Libertadores também, né? Que isso aí já... reparação histórica, vamos dizer assim, né? Enfim. Bom, sobre o jogo foi isso. Um abraço a todos vocês. Curte, compartilha, comenta aí, deixe sua sugestão, deixe seu comentário. Tá bom? Vamos lá, vamos Mengão, vamos ser campeão. Meu Deus do céu, estamos em segundo. E semana que vem tem mais Libertadores. Ai, meu coração. Vamos lá, rumo ao Penta. Tamo junto. Abraço.